Olá a todos, que Deus abençoe as nossas vidas. O nosso assunto de hoje é oração preventiva. O que seria a chamada oração preventiva? É uma coisa que eu faço e que algumas pessoas que eu conheço também fazem e que é uma tendência do ser humano a fazer. Uma vez que a gente entende que Deus ele nos deu autoridade através de Jesus e que nós podemos mudar e transformar situações, nós muitas vezes seremos tentados de antemão a impedir que situações desagradáveis e desconfortáveis elas venham a se concretizar contra nós. O grande problema desse tipo de atitude é que nós crescemos, conforme está escrito lá no texto de Hebreus 5,12, é a experiência que nos traz o discernimento entre o bem e o mal. E o que seria, na verdade, a experiência? Não é justamente a vivência de situações contrárias pelas quais nós passamos e durante as tais, é que nós crescemos, aonde a nossa fé ela cresce, aonde a nossa fé é provada e vem a se robustecer? Então, parece que não é muito efetivo o fato de nós querermos justamente evitar que essas situações elas venham a acontecer na nossa vida. Porque elas evitariam justamente que nós crescêssemos. E é engraçado, porque essa é a nossa intenção. A nossa intenção é ter uma consciência em Deus, ter autoridade em Deus, e através disso nós vamos tentar evitar muitas vezes que essas situações elas se tornem crescentes contra nós. Então, de antemão, nós vamos repreender enfermidades, vamos repreender situações de contenda, situações que nos são desagradáveis. E acontece que é nessas situações que nós temos que justamente ver a mão de Deus para poder transformá-las. Quando nós pensamos no texto de Isaías 51:16, que diz, Deus falando, o Espírito Santo falando através do profeta Isaías, ele diz o seguinte: eis que porei as minhas palavras na sua boca para estender os céus e transformar a terra, ou recriar a terra em algumas versões, ou seja, modificar aquelas circunstâncias que você está vivendo, numa determinada situação na sua casa, em relação à família, em relação à vizinhança, em relação ao emprego, ou seja, onde quer que haja uma situação que precise ser transformada, é através da fé que nós trabalharemos, em comunhão com Deus, para poder tomar posse de uma autoridade e ali está determinando a transformação daquela situação. E aí é que entra o nosso problema, porque quando nós analisamos a palavra de Deus, os grandes milagres foram justamente efetuados em meio a situações desagradáveis, em meio às situações que pareciam perdidas. E quanto mais difícil a situação e quanto mais impossível parece de resolvê-la, maior é o milagre, maior é a percepção de que Deus agiu naquela situação. E ocorre que nós vamos tentar impedir justamente isso. E se nós conseguíssemos, através de todas as nossas orações, de antemão estar impedindo todas essas situações que nos abatem, enfermidade, perda de emprego, dificuldade financeira, desentendimentos familiares, desentendimentos com amigos, ou seja, tudo aquilo que para nós é desagradável, não haveria em nós um crescimento e também não haveria a possibilidade de nós estarmos justamente crescendo em fé, olhando situações com uma visão espiritual. E isso não seria benéfico. Tanto por isso, Deus tem permitido, nas nossas vidas, situações que nos são adversas. Porque tem sido através dessas situações que o nosso crescimento tem se estabelecido. Ou seja, é através dessa caminhada no deserto que Deus tem nos provado, que Deus tem medido a nossa fé e que Deus tem visto a nossa confiança nele. Que conclusão, então, nós podemos chegar através dessa circunstância? É de que
a nossa fé ela se torna realmente muito eficaz em meio às situações. Ela se torna realmente ali de muito valor em meio àquilo que já está ali nos tornando vítimas, que já não está nos aprisionando. Então, sair de uma situação onde você está vendo uma situação de derrota para uma vitória é sim uma relação, né, de milagre. É uma relação onde você vê a coisa se transformar. Tanto por isso, todos os grandes homens de Deus que a Bíblia relata viram as maravilhas de Deus justamente em situações adversas. E então, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos estar como Jesus ele orientou a respeito da parábola do juiz iníquo, no qual uma mulher, ou seja, ela pedia por justiça, ou seja, ela estava no seu direito e ela precisava insistir muito em oração. Jesus nos estimula a insistir em oração para requerer justamente aquilo que nós já temos direito, para não, né, atentarmos que pelo fato de nós termos a razão ou termos o direito, que aquilo vai se efetivar naturalmente, embora nós saibamos que a palavra diz que Deus conhece as nossas necessidades, mas nós precisamos nos posicionar. Então, que nós possamos estar recebendo essa palavra em nome de Jesus, para que nós nos posicionemos com autoridade, colocando as situações nas mãos de Deus e declarando a sua transformação através das palavras que Ele mesmo nos traz, através do Espírito Santo, que, como diz em Romanos 8:26, né, nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas ele não só intercede por nós, mas ele também traz as palavras exatas, as palavras que nós precisamos para a nossa vitória. Ele traz aquela palavra certa, aquele entendimento no momento correto, para que através desse entendimento nós possamos nos posicionar contra o nosso adversário, nos posicionar de uma maneira que agrade a Deus e estar firmes na nossa fé para estarmos vendo essa vitória se concretizar nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos estar tomando posse dessa palavra para as nossas vidas e vendo as situações se transformarem para a glória de Deus. Amém.